Boa noite, pessoal. Eu, Alisson, mais uma vez com vocês e hoje o tema será religião. Vamos aguardar o pessoal entrar e vamos pensando sobre isso. O que é religião para você? O que é religiosidade? Como vivenciamos isso no dia a dia? O Alisson é religioso, o Alisson tem religião? Vou explicar tudo para vocês. É importante a religião? Por que nós utilizamos a religião? Somos influenciados por quê? A família influencia, a sociedade influencia. E qual o propósito de nós nos ligarmos às religiões? E como devemos utilizar isso? Estão pensando aí, pessoal? Já vamos começar. Então, vou falar um pouquinho do Alisson, mais uma vez. Então, o Alisson é médico, terapeuta, fica engraçado, fica estranho, né? Como que o Alisson, médico, terapeuta, falar sobre religião? Porque religião é um tabu. Na psicanálise, na psicologia, na medicina, você não verá um profissional dessa área conversar sobre religião, colocar sobre o que é religiosidade. Porque cada pessoa carrega na sua consciência algumas verdades sobre o que é religião e religiosidade. Como eu expresso essa religião através da minha religiosidade, comigo e com todos. Então fica até interessante, um médico, terapeuta, falar sobre religião. Então vamos conversar sobre isso hoje. Guardando o pessoal entrando aí, o pessoal já está entrando, e vamos pensando sobre isso, religião, religiosidade. Qual a função disso? Todos os lugares têm religião? Para quê? Qual a função? O que aprendemos? Qual o propósito? Então vamos começar, pessoal. Então falando sobre religião. A palavra religião, muitas pessoas já conhecem, que vem do religar, reconectar, entender quais são os meus anseios, como eu funciono, qual a minha verdade. E por que nós procuramos a religião? Por que nos ligamos às religiões? A maioria de nós, ao nascimento, nós nascemos em famílias que possuem crenças religiosas, e essas crenças religiosas, elas são atribuídas a nós de acordo com o padrão. Então, quando nascemos em uma família, nós nascemos por processo de afinidade, padrão vibracional. E neste nascimento, nessa junção com esse campo emocional, com esse campo religioso que essa família vibra, você passa a vivenciar isso simultaneamente. E com o tempo, cada alma, antes do nascimento, as almas elas já possuem, já carregam no seu padrão critérios de religião e de religiosidade, de acordo com o conhecimento e as vivências destas almas. E durante o nascimento, você vai nascer, vai se ligar, vai se afinizar a famílias, pessoas que tenham este mesmo padrão. Então, pessoas que nascem em uma família católica, pessoas que nascem em uma família budista, pessoas que nascem em uma família judaísta, do judaísmo, tudo isso, né? São pessoas que antes do nascimento, são almas que antes do nascimento já vibravam nessa sintonia desse tipo de religião. E qual a função da religião para cada um? Buscamos a religião para termos uma verdade, conseguirmos ter uma segurança em relação ao que é melhor para nós. Buscamos na religião espelhar algo que na verdade tem dentro de nós. Só que nós não conseguimos compreender e entender, termos consciências quando somos criança, adolescente e o adulto. E durante essa jornada do crescimento, da educação, do aprendizado, somos influenciados pela sociedade, pela família, pelos parentes, pelos amigos, pelo meio em que convivemos. Mas não podemos esquecer que já carregamos na nossa alma conhecimentos que não vêm só desta vida, conhecimentos que vêm de outras vidas, e que nós filtramos, e que somos influenciados no nascimento, nesta encarnação, na vida presente. Só que quando chegamos no processo da adolescência, nós começamos a rever questionamentos que vêm da nossa alma e
começamos a questionar e entender o que nos foi colocado nesta vida. É daí que surgem as escolhas. Questão de religião ou não religião, e você vai direcionar o seu caminhar, a sua vida. E o que nós devemos observar? Eu vou fazer um comparativo. Quando nós buscamos uma religião, seja qual for a forma de religião, seja no catolicismo, seja no judaísmo, no budismo, no espiritismo, qual a religião que você seguir, você tem ali crenças, padrões de conhecimentos, em que as pessoas buscam para afirmar dentro de si algo que elas têm dificuldade em reconhecer. Eu digo que religiosidade é a expressão da sua espiritualidade de acordo com o conhecimento que a sua alma carrega. Mas quando você busca uma religião para buscar um referencial dentro de você, na verdade é um espelho. Você vai ter que reconhecer através da religião algo que já existe dentro de você e você tinha essa dificuldade. E todos precisam de religião? Depende. A religião é uma ferramenta, é uma terapia, é um conhecimento de quem é você. Existem pessoas que vão passar por várias religiões no decorrer da vida. Ele vai adquirir conhecimentos, vivências com as pessoas que vivenciam em determinadas religiões e vai acrescentando e compartilhando informações que farão sentido no seu caminhar. Existem pessoas que não buscam na religiosidade, na religião, conhecimentos e sentidos para a vida. Qual a diferença? A religião, seja qual for a forma de religião, ela representa uma forma de conexão com o Cristo, com o amor, com a verdade. Uma verdade que não condiz somente ao que nós vivenciamos em terra. Uma verdade que abrange as leis universais. E toda religião parte de um mesmo princípio, o amor. Então, quando nós vivenciamos este amor, partindo de nós, com a nossa verdade, reconhecendo, acolhendo e vivenciando isso através da religiosidade que representa a nossa verdade, exercida, manifestada com amor, isso já é uma religião. Mas quando temos essa dificuldade da manifestação da nossa própria verdade, através da religiosidade dessa alma, deste espírito, que pulsa esse amor antes do nascimento, na origem da sua alma, do DNA desta alma, quando você tem essa dificuldade de reconhecimento, essa dificuldade de conectar, você procura através das terapias existentes em terra, e uma das terapias é a própria religião, seja qual a forma for, para se conectar ao seu Cristo. Mas como isso acontece? Quando nós buscamos uma religião, você tem um templo, você tem uma igreja, você tem um centro espírita, um templo budista, uma sinagoga, uma mesquita, você tem aquela estrutura física. E essa estrutura física nós podemos comparar ao nosso corpo físico. Ele cobre, ele forma essa consciência, esse campo emocional, esse campo consciencial que carrega informações. Quando você busca uma religião, você vai buscar ali conhecimentos para acalmar a sua alma. E ali vai ter um rabino, terá um padre, um médium, seja a forma que for, de alguém que tenha conhecimento nesta religião, que vai lhe ajudar. Então você busca ali um entendimento mais leve, um desprendimento das dores, dos sofrimentos, dos desequilíbrios da alma que você carrega naquele momento. E quando você entra naquela religião, quando você tem conhecimento e compartilha essa informação e é acolhido, você consegue modificar a sua forma de ver e consegue caminhar de uma forma mais leve. E toda essa bagagem de conhecimento, de sentimentos, desse campo emocional, desse campo vibracional, ele fica ali dentro daquele templo. Então, quando nós temos esse cuidado, quando esses templos, seja qual for a forma, eles têm o cuidado de fazer a limpeza, de cuidar daquela egrégora para aliviar as tensões, harmonizar e trazer a paz ao ambiente, você consegue estabelecer uma egrégora harmônica de um padrão vibracional mais elevado, consequentemente você perpetua nas pessoas que passam por ali um sentimento de paz, de gratidão, de fraternidade, de amor. E isso
remetendo ao nosso corpo físico, acontece da mesma forma. Quando eu cuido deste corpo, quando eu cuido dos sentimentos e dos pensamentos que passam dentro do Alisson, deste tempo físico do Alisson, e desta egrégora de pensamentos, de conhecimentos, de vivências que a alma do Alisson carrega, eu procuro harmonizar e equilibrar, trazendo para dentro de mim, para a consciência do meu campo emocional e espiritual, essa egrégora da paz, da generosidade, do compartilhamento, do refazimento, da leveza, da pureza, da generosidade, do amor. Então a religião, ela é expressada, ela é importante para esses casos. E quando eu tenho esse conhecimento através da religião, e eu perpetuo isso dentro de mim, através da minha própria verdade, me acolhendo, cuidando dos meus anseios, dos meus sofrimentos, eu consigo expressar a minha religiosidade através da minha verdade. E isso eu consigo através do amor a mim mesmo. Quando eu busco a religião e expresso essa religião através de uma forma que não seja harmônica, como acontece muito através do fanatismo, em que você vivencia sempre o externo, pautado em algo que não é você, colocando aquilo que está fora como sendo a verdade, sem vivenciar isso dentro de você, você não estará expressando a religiosidade, a verdade do que uma religião possa lhe ajudar, possa lhe proporcionar. Então, ter conhecimento, vivenciar a religião, é você entender que aquilo é uma forma, é um caminho para você se conectar a você. A sua verdade é uma terapia, amenizando, trazendo um acalento para você conseguir reconhecer e trabalhar com as suas sombras, com as suas dificuldades. Lembrando que tudo que acontece não é por acaso. As pessoas que se afinizam a determinados tipos de religião, elas se afinizam porque vibram em o mesmo padrão. E se estão juntas naquele momento, elas estão juntas porque compactuam, vibram em padrões que uma ajuda a outra, através dos conhecimentos que cada alma carrega. Então, quando você vai a uma religião e tem um rabino, tem um padre, tem um médium, tem alguém ali que está para lhe receber, ele está ali porque ele contém informações que lhe são úteis. E você vai utilizar. Mas quando você só utiliza aquilo através daquela verdade exposta e não vivencia isso dentro de você, você corre o risco de perpetuar algo que não faz sentido a você, mas que você usa como uma muleta. E quando você passa a praticar isso intensamente, sem vivenciar, sem colocar isso em você, entendendo através de você como isso funciona, isso passa a ser um fanatismo. Na verdade, você passa a fugir de você, da sua própria verdade. Então devemos tomar cuidado com essa questão da religiosidade, da religião, quando você passa a vivenciar mais a religião do que você mesmo. Jesus, que foi a maior consciência de amor que passou pela Terra, ele não falava dessa forma de você vivenciar sempre algo externo. Ele não falava sobre religião, ele falava sobre amar. E a pessoa que ela se fixa, se prende a algo como a religião e intensifica isso a ponto de vivenciar isso 3, 4 vezes semanalmente, deve-se tomar cuidado, porque na verdade isso pode ser uma fuga de você mesmo. Você não está entendendo o que é religião, o que é religiosidade. Você está deixando de vivenciar quem você é com a sociedade, com tudo que está ao seu redor, para vivenciar uma verdade que está fora de você. É uma verdade que foi manifestada, que foi expressada por almas, por consciências que vivenciaram aquela religião. Mas se você não consegue entender aquilo de forma profunda, vivenciando dentro de você através da sua verdade, você não consegue entender nem sentir o que é religião. Por isso a importância de estarmos conectados com a nossa própria verdade, de estarmos vivenciando o presente 100%. Quando eu não consigo entender o que se passa dentro de mim, quando eu estou alerta, em conexão comigo mesmo, em consciência comigo mesmo, eu não consigo entender o que tem naquela região, naquela região que aquela religião se fez, se criou e se firmou. Entendeu? Então, para compreendermos a nossa religiosidade, devemos compreender primeiro a nossa verdade.
Se eu compreendo quem eu sou, quem o Alisson é, como eu manifesto, como eu me sinto bem, o que me traz paz, eu consigo tirar o aprendizado, o conhecimento através das religiões e vou crescendo com isso. Se eu tenho dificuldade de entender a minha própria verdade e eu não consigo expressar porque eu tenho dificuldade em me reconhecer e me aceitar na forma que eu sou, muitas das vezes eu busco na religião uma forma de fuga da minha própria verdade. É muito comum que pessoas que se apresentam como sendo espíritas, católicas, batistas, budistas, mas não expressam a própria verdade. Eles se travestem de uma religião, mas na verdade eles não entendem o que é aquela religião. Então, ter religião é importante? Depende de como você vivencia isso. E a vivência de uma religião é através da religiosidade. A religiosidade não é o que está escrito somente, o que é dito somente na religião. A religiosidade é o que você aprende, o que você compreende da religião e você manifesta através da sua verdade essa religiosidade. Para a nossa humanidade é importante a religião? É importante porque nós vamos ficar a vida inteira usando a religião? Não. A religião é uma forma de nós aprendermos a amadurecer sobre as nossas próprias verdades. Quando nós utilizamos a religião na forma singela, pura, como ela foi criada. Quando nós utilizamos a religião na forma de manipulação, através dos próprios poderes, através das próprias verdades, para manipular o outro, isso não é trabalhar com a religião. Não é utilizar a religião na forma que ela foi criada. Toda religião tem o seu valor, toda religião tem a sua força, toda religião tem a sua verdade e a sua importância na Terra. Se ela foi criada, é porque ela tem a sua importância. Mas chegará um momento que ela não terá mais essa importância, porque a humanidade ela vai amadurecendo. E o amadurecimento de toda a sociedade, de toda a humanidade, ela vai acontecer a partir do momento que nós trabalharmos com a verdade. E vivenciarmos essa verdade dentro de nós e conseguirmos expressar essa verdade para fora. Por que a verdade é difícil? Eu já falei. As pessoas elas não conseguem trabalhar com a própria verdade. Então, quando você joga uma verdade, um questionamento, isso assusta as pessoas, porque a verdade é uma coisa que não é fácil. Nas próprias religiões não é dito tudo. Por que não é dito? Porque é muito pesado falar sobre a verdade, porque não fomos educados sobre a verdade. Fomos educados sobre pequenas mentiras, sobre ocultar sentimentos, sobre ocultar conhecimentos que, na verdade, atrapalham. Então, quando tenho esse conhecimento da verdade, do que acontece com nós, eu consigo expressar isso de forma tranquila, sem medo, sem angústia. E as religiões, elas conseguem colocar isso em regiões, em lugares que têm essa dificuldade de trabalhar com a verdade. Digamos que sejam dadas informações, verdades em doses homeopáticas. E também são trabalhadas a questão do silêncio. Nas religiões se trabalha muito o esperar, o tempo a tudo, e é necessário. Isso realmente é necessário, você dar tempo a tudo e a todos, porque cada pessoa tem o seu tempo de conhecimento, de aprendizado. Porque você vai ter que trabalhar crenças, anseios, dores, sofrimentos, que muitas das vezes em uma vida você não consegue. Mas quando nos permitimos vivenciar através das religiões, da religiosidade, conhecimentos da verdade, tudo aquilo que você carregava na sua alma, que você tinha um medo, um anseio de mexer por não ter maturidade, não ter segurança para trabalhar com aquilo, a religião, as religiosidades de cada um começam a lhe dar novos rumos, novas perspectivas de aprendizado, onde isso passa a se tornar algo mais leve, sem tanto peso, sem tanta culpa. A religião ela pode ser considerada uma terapia? Sim, pode ser considerada uma terapia, não na forma terapêutica como a psicanálise, como a psicoterapia sistêmica, mas é uma terapia, ela ajuda. Isso é importante? Muito importante. Já foi colocado aqui, eu falei para vocês sobre um tema que está sendo colocado agora nas faculdades de medicina, sobre religiosidade, né, espiritualidade, essas questões. Respeitar a religiosidade de cada paciente, de cada cliente, de cada assistido. Isso é importante.
porque cada um traz uma bagagem de conhecimento de vivências do religioso. E quando você entende que aquilo ali é uma alma que tem um conhecimento de religiosidade, seja na forma que ele entenda, de forma mais limitada, de forma mais aberta, você aumenta a probabilidade de cura desse assistido desse paciente. Você facilita o tratamento desse paciente. Você utiliza isso como uma ferramenta no tratamento. Perguntinhas. Posso ter religiosidade e estar ligada a uma religião? Ou só se eu for livre de dogmas? Sim. O que acontece? Não podemos nos esquecer que religião é informação. Isso sempre existiu na Terra. O culto a crenças, o culto a pessoas, o culto a verdades, isso sempre existiu. Não só na sociedade civilizada, na sociedade primitiva também. Porque sempre buscamos informações. E cada um vai buscar informação naquilo que ele consegue entender. Aí vai do limite de cada um. A religião ela consegue entrar em regiões, em lugares do mundo onde muitas das vezes o conhecimento prático, estudo filosófico, estudo de conhecimento, seja na forma de faculdade, o que for, ele é mais difícil. Porque existem regiões que a carência de financeiro, educacional é tamanha que a religiosidade, a religião, ela impera mais. Foi o que aconteceu nas principais colônias do mundo inteiro. A religião ela preponderou quando existiu a colonização nas Américas, na África, em todas as regiões do mundo. E onde esses colonizadores entravam, eles traziam junto com eles a religião. E impunham essa religião às crenças locais, aos padrões, às tribos locais, às sociedades locais. Mas isso dependeria, essa religião, ela iria prevalecer na região de acordo com o padrão de conhecimento e de ligação que essa sociedade primitiva tinha com relação à espiritualidade e à religião. Vou dar exemplos. Se nós formos trabalhar a religião na região da África, ali já existe um berço de conhecimento que vem da antiga Suméria, que prepondera, que vem muito antes do catolicismo. Então foi fácil introduzir o catolicismo na África? Não. Da mesma forma na América, não. Pelo xamanismo, pelo conhecimento da medicina da mata, o conhecimento dos xamãs, foi mais difícil justamente por causa disso, porque você tinha que retirar daquela sociedade um conhecimento que para eles já era milenar, introduzir um novo reconhecimento, uma nova religião que para eles não fazia sentido. Então, o que aconteceu nessas regiões? A própria Igreja Católica ela teve que se modificar. Ela teve que criar figuras, santos, que se assemelhavam às imagens criadas, vivenciadas, cultuadas por essas sociedades primitivas. E dessa forma conseguiu entrar. E é o que nós vivenciamos isso hoje. No Brasil é muito comum. Você tem vários tipos de religiões. Você tem o candomblé, tem a umbanda, tem a mesa branca, tem vários tipos de religiões que existe um sincretismo com a Igreja Católica. E isso é necessário, porque não adianta você introduzir somente no meio físico, você vai ter que trabalhar também no campo energético. Espirituais. Então, posso ter religiosidade e estar ligado a uma religião ou não estar ligado? Você pode ter religiosidade. A religiosidade, como eu disse, é você trabalhar a sua própria verdade e expressar isso através do amor, seja qual religião que você se afilize. Tá? Um ateu pode ter religiosidade? Pode. Na verdade, eu digo que não existe ateu. Se nós formos colocar a palavra ateu, é alguém que não acredita em nada. Não existe pessoa que não acredita em nada. Eu já falei para vocês, o fato de nós existirmos significa que nós temos a consciência de algo que é crístico. E isso está no nosso DNA espiritual. Disso que chama-se amor crístico. Senão não existiríamos da forma de consciência que nós temos. Para existirmos, temos que ter essa consciência do que é crístico.
E a pessoa que ela se diz ateu, na verdade, ela reluta em não reconhecer a própria origem, a própria verdade, que é o Cristo, que é a origem de cada um, de cada ser que existe no universo. Então, quando você se diz, eu sou ateu, deixe ele acreditar que ele é ateu, porque na verdade não existe ateu. E aqueles que se matam em nome da religião, como os homens bomba que acreditam matar em nome de Jesus. Isso não é religião, isso é desequilíbrio da própria alma. Existe uma perturbação na mente dessa alma que é tamanha que ele não tem. Uma pessoa que se mata em nome de algo, isso não é amor, isso é um desequilíbrio. Precisa ser trabalhado nesta alma, que não é numa vida só, que não é apenas no plano físico, essa questão do amor próprio, né? Da estima, né? Então você tem que trabalhar sobre isso, com esta alma. São trabalhos que não duram somente uma vida. Isso perpetua por gerações, por encarnações, esse trabalho até ele depurar, até ele entender que não é por aí. Ressignificar dele a questão do próprio amor próprio, né? Da própria estima, para ele perceber que não é por aí. E essas pessoas, essas almas que cometem suicídio em nome de religião, são almas que foram influenciadas por imaturidade, pelo meio em que conviviam, ou por medo, ou por culpa, e se permitiram ser influenciadas pelo ambiente que vivenciavam, né? Acreditavam mais naquilo do que nelas mesmas, no amor por elas mesmas, né? Como educar as crianças no aspecto da religião e religiosidade, trabalhando a verdade. A melhor forma de você trabalhar a religião e a religiosidade de uma criança é trabalhar com a verdade e entender a verdade de cada um. Respeitar que ali é uma alma, que aquela criança tem uma alma, tem um conhecimento, tem uma bagagem de vivências que não é só de uma vida, e apresentar para ela as formas de religião que existem na Terra e acompanhá-la nesse processo de aprendizado. E isso é você expressar a religiosidade do conhecimento que você tem. E isso nós aprendemos na religião também. Quando você frequenta uma doutrina católica, quando você frequenta uma doutrina espírita, quando você frequenta, que na verdade não é doutrina, colocam como doutrina, querem doutrinar, mas na verdade são conhecimentos. Então, quando você tem conhecimento do catolicismo, do judaísmo, do budismo, do islamismo, do espiritismo, seja a forma que for de conhecimento religioso, e quando você entende a forma de cuidar do outro, que é perpetuado através do conhecimento do amor, você consegue trabalhar a religião e a religiosidade nas crianças, porque você está aprendendo isso e manifestando através da sua religiosidade chamada amor e a sua própria verdade. Quando você utiliza a religião como forma de manipulação para impor para uma criança algo que ela ainda não aprendeu, isso não é amor, isso não é religião, isso não é religiosidade. Então, entender e conseguir educar, expressar para uma criança o que é religião e religiosidade, você primeiro precisa entender isso dentro de você. Se você tem dificuldade, dificilmente você conseguirá educar e orientar uma criança a respeito disso. Porque as crianças de hoje em dia, não só de hoje, mas principalmente as crianças de hoje, elas têm muitos conhecimentos que vêm desta alma, não só nesta vida. E eles questionam. E quando não estamos preparados, nós não daremos conta de lidar com isso. Tá certo, pessoal? Vamos lá, mais uma. Essa aqui já foi. Essa aqui também já foi. Então, já respondi aqueles que se matam. Tá, tudo bem. Todas essas aqui já foram. Deixa eu ver aqui. Qual a diferença entre espiritualidade e religiosidade? Espiritualidade é a sensibilidade, é a energia daquela alma em manifestação com a conexão com o plano maior. Isso é espiritualidade. Todos somos espíritos. Ah, eu sou espírita. Você e todo mundo é espírita. Ah, quando a pessoa fala eu sou espírita, porque ela quer dizer que ela frequenta uma religião espírita. Tá, mas todo mundo é espírita, mas você entende o que é a religião? Que na verdade não é religião, como foi colocado pelo Allan Kardec. É uma doutrina não, é uma ciência filosófica que foi estudada e nunca foi colocada como religião, como doutrina. Mas o ser humano, ele quer doutrinar e quer impor conhecimentos que nem sempre são utilizados para todos.
Então, a espiritualidade está relacionada com como você tem conhecimento e expressa a sua vivência além desse físico. Isso é espiritualidade. A religiosidade, ela abrange conhecimentos que você tem de religião e como você utiliza isso no seu dia a dia e manifesta através das suas verdades. Então, toda religião, ela fala sobre amor, ela fala sobre verdade, sobre respeitar, sobre não julgar. Todas as religiões falam sobre isso. O homem que deturpa, que não faz isso da forma correta. Quando você consegue expressar, manifestar conhecimentos da religião com respeito, com seguridade, com leveza, com nobreza, com pureza, isso é religiosidade. É a manifestação de conhecimento com a verdade. Sem julgamentos, sem manipulação. Acho que deu para entender. Mas estamos aqui para aprender. Então vamos lá. Meu corpo expressa a minha religiosidade? Expressa. O meu corpo expressará a minha religiosidade se eu estiver em conexão com a minha própria verdade. Então eu conseguirei manifestar essa minha própria verdade através da religiosidade, que é essa conexão com o meu templo. Que é isso aqui. O que é orar e vigiar? Orar e vigiar é você cuidar disso aqui. E quando eu respeito, quando eu cuido da minha religiosidade, da minha espiritualidade, de quem eu sou, de qual é a minha verdade, eu consigo expressar e transmitir essa informação para o outro, auxiliando, informando, mas não querendo manipular a forma do outro ser. Expressar a minha verdade é importante? É importante. Agora, se o outro não consegue entender isso, se o outro tem dificuldade de receber a sua verdade, significa que ali nele também tem alguma dificuldade de entender as próprias verdades e algo que vem de fora. Jesus, quando passou na terra, ele recebia, acolhia e entendia todos na forma que todos eram, sem julgamento, sem questionamento, e não impunha o conhecimento que ele tinha. Jesus pregava em via pública e não obrigava ninguém a seguir o que ele queria ser, e nem obrigava ninguém a ser o que ele era. Mas ele transmitia conhecimentos de um padrão vibracional tão elevado que para a época era muito difícil. Mas as pessoas conseguiam entender através do campo vibracional. E se tocavam e se sensibilizavam com aquela pureza que ele manifestava. Então, muitas das vezes, na maioria das vezes, Jesus não expressava através de palavras, porque o grau de conhecimento, de envergadura moral que ele tinha, que ele tem, é tão elevado que as pessoas não conseguiam entender daquela forma. Mas eles entendiam através do sentimento que passavam por eles, e eles sentiam isso através dos sentimentos e das verdades, dos conhecimentos, pensamentos que passavam por eles em contato com essa consciência de Jesus. Então, meu corpo expressa a religiosidade? Expressa à medida que eu expresso e reconecto com a minha própria verdade. Por isso, o campo emocional em que nós vivenciamos, ele é muito importante. Não só o nosso. Quando eu entro em um ambiente, que eu já falei para vocês, e eu entendo que ali existe uma egrégora de conhecimentos, de um campo emocional, de um campo funcional ali dentro, em que isso interfere no meu bem-estar ou não, eu estou sendo influenciado por um campo, e se eu tenho conhecimento da minha própria verdade, eu consigo lidar com aquilo que chega até mim. Por isso o autoconhecimento é importante, por isso que você trabalhar com a sua própria verdade e entender como você funciona, facilita o entendimento de tudo que passa por nós no decorrer do dia. Então, quando eu desperto, quando eu acordo e tenho um sentimento de tranquilidade, de paz, que meu dia será tranquilo, será sem nenhum desafio que possa me tirar do meu equilíbrio, e eu perpetuo essa tranquilidade porque eu tenho conhecimento de como é a minha verdade, no decorrer do dia, quando eu passo por sentimentos e pensamentos que não são meus e que vêm até mim e que expressam um desequilíbrio em mim, eu consigo identificar na mesma hora se aquilo faz parte de mim ou não. Mas para isso eu tenho que ter maturidade e conhecimento sobre a minha própria verdade. E quando eu identifico que aquilo não faz parte do meu campo emocional, eu consigo liberar isso para que isso não me afete durante o meu dia. Mas muitas das vezes, aí vem a pergunta, muitas das vezes, Alisson,
eu me deparo em uma situação que eu não tenho controle, eu perco o controle de mim mesmo. Aí eu expliquei, mas o que acontece? Eu estava explicando para um cliente meu. Quando você cria um sentimento, quando você expressa um pensamento, um sentimento, e quando você percebe que isso é mais forte que o seu próprio eu, que a sua própria consciência de você, e você já se vê perdido naquela situação, e depois quando você volta para você, toma consciência que você fez algo que não condiz ao que você realmente faz no dia a dia, o que acontece? Eu já falei para vocês sobre criaturas, sobre campo emocional, sobre o inconsciente coletivo. O Alisson está aqui nessa sala. Existe um campo emocional, existe um campo de consciência presente aqui. E as pessoas que passam por aqui, elas deixam memórias, sentimentos, conhecimentos que ficam nessa egrégora, neste campo morfogenético. E quando alguém entra por aqui, ela sente essa energia. Da mesma forma quando você vai em um templo, em uma igreja, em uma mesquita, em uma sinagoga, em um templo budista, religião, seja qual for. E você tem o conhecimento de quem você é, você entende que aquilo não faz parte de você, e você consegue filtrar. Mas quando você não tem esse conhecimento e aquilo pulsa em uma energia, numa força tão grande, você automaticamente sintoniza com consciências que estejam no mesmo ambiente, que vibram no mesmo padrão que este sentimento que você expressou. E eles se juntam até você a ponto de você perder o equilíbrio. Então vamos lá. O Alisson despertou em um ambiente o sentimento de raiva. Mas quando o Alisson entrou naquele ambiente, ele não estava com essa energia de raiva. Mas ele captou no ambiente essa energia de raiva e automaticamente, quando ele entrou neste processo de vibração e eu não tive esse cuidado, essa vigilância de cuidar desse sentimento e permitir que isso crescesse dentro de mim, o que acontece no campo? Outras consciências que estão presentes no campo, elas se ligam automaticamente a este padrão que o Alisson criou naquele momento e é como se fosse um cataclisma. Ele incendeia, como se fosse uma explosão. Isso potencializa esse sentimento, este pensamento, que momentaneamente o Alisson perde o controle. Então, por isso a importância de você reconhecer por onde você passa o que faz parte de você e o que não faz parte de você. Trabalhar a verdade é você entender quem é você. Porque quando você passa, quando você vivencia no dia a dia, seja em qual ambiente for, você vai conseguir identificar naquele momento se isso é seu ou não. E se isso não faz parte de você, não queira segurar isso, não queira entender. Porque tudo que não faz parte de você, existe um risco. Pode causar um dano a você que você não sabe as consequências do que pode causar na sua vida. E depois você vai ter que trabalhar muito isso em terapia. Seja qual for a forma de terapia. Para conseguir limpar, transmutar, energizar e reequilibrar todo esse dano que causou a você, a sua alma, ao seu campo energético. Vamos lá, qual a diferença entre fé e religião? Fé, religião eu falei para vocês, são conhecimentos que são transmitidos de acordo com cada crença, com cada cultura, com cada sociedade. A fé é algo que perpetua uma conexão com a sua origem. Quando você tem fé, você acredita na sua origem, em quem você é, e nada te abala. É fácil ter fé? Não é fácil. A fé tem que ser trabalhada todos os dias. Somos expostos através dos medos, dos conhecimentos, das vivências que nossa alma carrega para amadurecermos essa questão da fé. E a fé, ela é conectada, ela é conseguida quando conhecemos, quando temos conexão com o nosso eu superior, com o nosso eu crístico, com a nossa origem divina. Quando você tem a consciência que você é crístico, que você é luz, que você vem de uma origem crística e você não tem dúvidas sobre isso, você está começando a entender e vivenciar o que é a fé. Quando você duvida de você mesmo, da sua origem, não acredita em quem você é, do seu princípio de luz, de amor, você está fugindo, você está se distanciando da fé. A fé está pautada nisso que é o amor crístico, que Jesus perpetuou na Terra. Não só ele, outros também, mas o que teve o maior poder de conhecimento, de envergadura moral, de luz, de conhecimento na Terra foi Jesus.
Então, fé é a sua conexão com a sua origem crística. É quando você tem a plena certeza, a plenitude de que você está bem, que nada te abala. É fácil? Não é fácil, mas é um aprendizado. E religião são conhecimentos perpetuados através de crenças que vêm de culturas, de sociedades, que são manifestadas de acordo com o padrão vibracional de cada esfera, de cada egrégora espiritual que vem passando pela Terra durante milhares e milhares de anos. Não só na Terra, em outros órgãos também. Mas quando busco a religião, busco por crença. Já falei sobre vocês, a religião, nós buscamos a religião na infância já pautada de acordo com as nossas crenças, vivência e sociedade. E no decorrer da vida, quando vamos amadurecendo, conseguimos determinar o que condiz mais com a nossa realidade. Quando nós trabalhamos isso no site terapêutico, é muito difícil. Antigamente era mais difícil, hoje em dia isso é mais comum através da psicologia transpessoal, da psicoterapia sistêmica, porque isso foi mostrado, a importância de se trabalhar a religiosidade, porque ela influencia muito na personalidade das pessoas. Isso não vem de uma vida só, isso está impregnado no inconsciente coletivo da humanidade. E quando você dá a oportunidade de trabalhar a religião, a religiosidade, isso facilita muito a abertura do campo consciencial do indivíduo. E isso permite ele se libertar de crenças, de apegos que atrapalham o processo do caminhar de cada um. Quando nós trabalhamos isso no círculo da vida, nas psicoterapias sistêmicas, isso é muito enfatizado. Quando as pessoas se prendem muito à religião, elas vivenciam a religião o tempo inteiro na vida dela e deixam de ser quem elas se propuseram a ser, desde o nascimento, elas deixam de vivenciar e de aprender muitas coisas na vida. E passam a embutir isso nos próprios relacionamentos, prejudicando o desenvolvimento de relacionamentos, de casamentos, e isso vai perpetuando através do sistema, como é visto nas constelações. No próprio círculo da vida, isso é colocado através das criaturas. Semana que vem eu vou falar mais sobre o círculo da vida. As pessoas querem informações sobre o círculo da vida. A próxima live eu vou falar sobre o círculo da vida. E vocês vão entender sobre o que é isso. O que o Alisson trabalha no círculo da vida. O que é essa psicoterapia sistêmica. E quando nós trabalhamos o círculo da vida, a religião, na maioria das vezes a religião ela tem muita força. A criatura religião ela tem muita força. Mas por que a criatura religião ela tem muita força? A Terra é um planeta em que prepondera muito essa questão da religião. Porque nós cultuamos muito o que tem fora. Precisamos cultuar o que é fora? Não, não precisamos. Mas na medida do nosso processo de crescimento, de evolução, nós vamos ter a consciência, o aprendizado e com o tempo isso vai reduzindo. Existem órbes no universo que isso já não é mais utilizado. Mas nós ainda precisamos disso, porque a maioria da humanidade precisa da religião, da religiosidade para ter algo a se firmar, para ter um porto seguro. Porque trabalhar com as próprias verdades é muito difícil, porque não somos ensinados desde a infância a trabalhar com isso. Somos ensinados através do medo, das agressões, né, das manipulações emocionais, das torturas emocionais e físicas. E quando nós não conseguimos amadurecer isso, porque somos fragilizados desde a infância, quando as crianças são fragilizadas, quando os adolescentes, quando as mulheres são fragilizadas através de constantes torturas emocionais e físicas, a questão do próprio amor delas, a questão da própria estima fica muito fragilizada. Por isso a religião ela prepondera tanto na Terra, porque ainda tem que evoluir muito essa consciência do amor aqui na Terra. Então ainda falta muito para a religião não ser tão importante, mas por enquanto ela é muito importante, tá bom? Temos mais perguntinhas? Então vamos lá. Outra questão. Quando nós vamos trabalhar sobre religião, existem regiões da Terra, do mundo, em que preponderam determinados tipos de religião. E por que isso prepondera? Isso prepondera de acordo com o padrão vibracional daquela religião.
Quando nós formos observar, quando nós vemos o Oriente, o Ocidente, existem expressões de campos conscienciais religiosos totalmente diferentes. Se nós formos observar a religião no Brasil, a Umbanda é uma religião originária do Brasil. Essa religião não existe no mundo, em outro lugar, ela foi criada no Brasil. E foi uma mistura de várias religiões que vieram para o Brasil, vindas através dos europeus, através das próprias vivências dos nativos do Brasil, que foram os índios, que são os índios, através do xamanismo, né? E através da religiosidade da religião vinda da África. Então, quando nós trabalhamos a Umbanda, que é uma característica de uma religião típica, originária do Brasil, isso você não consegue entender isso fora do Brasil. Isso está muito aqui na egrégora do que vivenciou o Brasil. Então, quando você vai na religião, frequenta uma religião da Umbanda, você vai ter o preto velho, você vai ter o caboclo, o povo da mata, que remete a essa egrégora do padrão vibracional das consciências dos nativos locais e de outros que vieram para povoar, para colonizar o Brasil, como os negros da África, né? E também as religiões vindas da Europa, como o catolicismo, o judaísmo, várias outras religiões. E esse sincretismo, essa união dessas religiões faz com que o Brasil tenha um padrão vibracional religioso totalmente diferente do que existe no resto do mundo. Então esse sincretismo, essa comunhão, essa união dessa religiosidade no Brasil não existe em outro lugar do mundo dessa forma. Porque aqui existe uma harmonia, uma ligação de todas essas raças, de todas essas crenças, de todas as religiões, que é necessário no nosso aprendizado. Por isso que nós nascemos no Brasil, porque nós nos afinizamos através das várias vivências que nós tivemos por várias religiões. Então, para você nascer no Brasil e vivenciar todas as religiões que existem no Brasil, significa que você traz na bagagem da sua alma conhecimentos que passam por todas essas religiões. Do Ocidente, do catolicismo, do judaísmo, do cristianismo, da Umbanda, do candomblé, do próprio xamanismo, que é trabalhado nas religiões dos espíritos da matas, que nós aprendemos no Brasil. E que existem fora do Brasil também. Quando você vai nos índios da América do Norte, quando você vai na Rússia, em outras regiões, também existe o xamanismo, que não é originário. A palavra xamanismo não é originária do Brasil. A palavra xamanismo é originária da região da Sibéria, da antiga União Soviética, dos prados da União Soviética, mas que foi perpetuada e que foi espalhada no mundo inteiro como uma forma de xamanismo. E isso é religiosidade, é religião presente em todas as partes do mundo. E isso prepondera no Brasil, só na Terra, na Europa, na Rússia? Não. A religiosidade, ela é originária da Terra? Não. A religião, ela vem de outras consciências de humanidade que não pertencem só à Terra, mas que nós perpetuamos e manifestamos isso aqui, porque é necessário. O xamanismo, assim como a apometria, são conhecimentos que não são naturais da Terra, mas nós aprendemos através dos campos conscienciais que são passados até nós. Tá bom? Então, pessoal, vamos terminar mais uma live. Acho que falei muita coisa. Se tiverem alguma dúvida, é só perguntar. Então, semana que vem, o tema da live semana que vem será Círculo da Vida. As pessoas vêm perguntando sobre o Círculo da Vida, eu vou explicar para vocês sobre o Círculo da Vida, falar sobre o curso de formação em Círculo da Vida, como funciona. Para que eu utilizo o Círculo da Vida? Qualquer um pode fazer o Círculo da Vida? Qualquer pessoa pode fazer, eu vou explicar tudo isso semana que vem. Em quais os campos eu posso utilizar o Círculo da Vida? Qualquer profissional pode utilizar? Pode, eu vou explicar tudo semana que vem. Então, se tiverem alguma dúvida, podem perguntar sobre a live de hoje, religião, religiosidade, que eu vou responder para vocês. E semana que vem teremos sobre o Círculo da Vida. Então, um abração para todos, até a próxima. Boa noite, um abraço.